Muito boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de estudos do grupo Caminho do Amor. Hoje estaremos fazendo estudos da carta 2, a partir da página 65. É um trabalho que estamos fazendo há mais de 5 anos, que é estudar as cartas de Cristo. Uma nova visão, um novo conhecimento derramado sobre esse planeta pelo Mestre Jesus. Não é uma religião, quero que todos tenham isso. Não estamos aqui falando em nome de nenhuma religião. Estamos falando dos verdadeiros conhecimentos que o Divino Mestre trouxe há 2000 anos e traz novamente agora para a humanidade, para que a humanidade possa dar um salto quântico em busca do verdadeiro conhecimento das verdades da existência e de si mesmo. Quero pedir a todos os irmãos que estão entrando na sala que postem o seu boa noite para que todos saibam. Está aí, entrando agora aí o nosso irmão. Vamos lá. Está aí conosco agora o nosso irmão. Vamos lá. Está aí conosco só um minutinho. Nosso irmão. Bom, vamos lá. Entraram aqui agora, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Amilcar, Hermínia, boa noite. Boa noite, Hermínia, boa noite, Amilcar, boa noite, Sérgio. E Adriana, boa noite, João Batista. Boa noite, meu irmão Clemente, Márcia Gonçalves, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria Eliane. Oba, hoje está bonito, hoje está bastante legal, hein? Vamos lá. Maria Eliane está aí? Todo mundo, por favor, postem o seu boa noite. Sandro Anzini também entrando. Muito bem, muito boa noite. Adriano Pinto começou, já entrou também. Maria Eliane, Vera Lúcia Pinheiro, Sandro Anzini também. Boa noite a todos vocês. Gratidão pela presença de todos aí. Muito bem. Estamos aí agora ao vivo para darmos início ao estudo da carta 2 a partir da página 65. Ok? Vamos fazer o máximo que podemos para dar aí a verdadeira explicação daquilo que o Divino Mestre veio fazer a esse planeta 2000 anos e voltou agora para que todos saibam a sua verdadeira missão aqui na Terra, que o Cristo veio para nos ensinar as verdades da existência, as verdades sobre a criação e as verdades sobre a nossa existência terrena. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito de minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré. E o povo caçou abertamente de mim, porque lá a turma conhecia ele. Apontando o meu aspecto imundo e a minha roupa rasgada. Vagabunda! Preguiçoso! Sujo! Foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Imagina o resto. Pensem. Bem,
cheguei à porta da minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao ver-me diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada e os lábios rachados do sol, a barba embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa. Sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei para aguentar a fúria da minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta, olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados e bam, bateu a porta na minha cara. Ouvia correr para os fundos da casa gritando: mãe, mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a e de repente ficou paralisada pelo choque. Eu sorri. Por um momento, ela olhou-me de cima embaixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que esse homem de terrível aspecto era seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente, sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, depressa, disse para minha irmã assustada. Deixe de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão ele se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-se sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me com uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças. Embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa da minha terrível situação.
Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via na janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer que eu era, de fato, um Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados, podia ajudá-las a encontrar saúde e abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada, pulou-se de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava. E ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar o sumo sacerdote o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde os tempos de Moisés. Vai trazer ainda mais vergonha para essa casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria o Messias? Com suas ideias estranhas, só levará o nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos, ao ouvi-lo, em prantos, e vieram correndo, querendo colocar-me para fora da casa. Ofereci-me, calma, ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências.
teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boa-vinda. Estava certo de que o Pai Vida atenderia minhas necessidades e que eu encontraria acomodações mais convenientes em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com as minhas atitudes, de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar. A rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava. Estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problema tão grande quanto jamais havia pensado ser possível. Agora esse cara está lascado, agora ele agora pirou de vez. Ela chamou a atenção dos meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Depois, tchau, hein? Talvez enquanto estiver por aqui eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, meu amigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu bicho sobre você. Você, meu filho, é uma desgraça para esta família. Meus irmãos, veja bem o que a própria mãe do mestre pensava. Por isso que o mestre pede, voltem no passado, para vocês ver o que ele passou. Eu quero voltar aqui, eu voltei aqui, o amigo que colocou, quando você está a dar vida à pessoa de Jesus, os meus agradecimentos. Obrigado, irmão. A Márcia Clemente também postou aqui. Quanta gratidão sinto neste momento. O mestre querido nos relata sua jornada com toda humildade e sinceridade. Dá vontade de abraçá-lo empoeirado mesmo. O Oswaldo nos leva lá. Gratidão, amigo. Que honra para mim. Que bom que fazer isso. O nosso irmão João Luz também colocou como muda a receptividade de uma pessoa quando o novo conhecimento mexe profundamente com suas amadas crenças. E isso continua até hoje, né, queridos? João Luz colocou. Se você chegar a contar para qualquer pessoa que estão aí e presa ao dogma, e quais são essas pessoas? 99,9% da população mundial. Quando você falar para elas sobre essas verdades que o Jesus está falando aqui, elas vão fazer o que a mãe de Jesus falou, vão jogar o lixo e cuspir na tua cara. Por isso que o mestre diz, essas cartas foram destinadas para você. Você que a aceitou e você que está no caminho. Porque você está preparado para seguir o caminho. As outras pessoas ainda não estão prontas. Chegará o dia delas, né, meus queridos irmãos? O João Luz continuou. Assim é quando falamos sobre as cartas. É isso mesmo. Com uma pessoa agarrada às teias das religiões. A princípio elas ficam encantadas em receber as cartas de Cristo. Mas quando confrontam com suas crenças, elas afastam imediatamente. Não tenham dúvida.
as pessoas não aceitam esse Cristo, porque elas confrontam o que o Mestre está nos trazendo hoje com os seus conhecimentos do passado. E isso destrói tudo aquilo que elas construíram na vida. Não tem nada a ver. Então, precisa realmente estar preparado para receber, absorver e ter abstração para entender esse conhecimento. Ter capacidade, a sua consciência estar aberta ao novo, né? Muito bem. Aí, continuando, você vê o choque que o Mestre causou à sua família. E choque maior ia causar para outra, para a população, né? Então a mãe dele ia ficar, né? É uma desgraça, apesar de toda a sua raiva da mãe dele, tava querendo pegar ele, ó, torcer o pescoço dele, ri e agradeci, beijando-a calorosamente, que é diferente, que ele não fazia isso. Ele saía na porrada antigamente, saía na briga com os irmãos. Fiquei contente sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva que ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar a minha aparência, porque sabia que para mover-se livremente entre os ricos e os pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. E ele estava na casa dele lá, meditando e sabendo, procurando a melhor maneira de falar, né? Enquanto isso, em harmonia com o pai. Às vezes, havia escassez de alimento em casa, acabando lá as latinhas de mantimentos, estavam acabando o mantimento, recorrendo ao poder do pai, eu as reabastecia, enchia tudo de novo, sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão? Estava roubando alimento para botar nas latinhas? Então, um certo dia me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo. E também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então que suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começou a questionar as suas próprias atitudes em relação a mim. E também a verdade acerca de minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como poderia fazer um pão sem usar o fogo? A farinha, o fermento? Como? O que significa isso? Ele é o Messias? Só que o mestre, durante a sua permanência no deserto, como ele diz, vai dizer mais à frente, ele aprendeu a dominar o elemento. Ele não precisava de farinha, nem do forno, nem de nada. Porque o mestre tinha domínio sobre as partículas
E o que é a farinha, o fogo, senão partículas elétricas, magneticamente carregadas? Não são átomos. E ele tinha o domínio desses átomos. Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver ele sentir o fluxo do poder entrando em suas mãos, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. E eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Sentiu seus ciúmes. Minha irmã havia queimado a mão e o outro irmão muitas vezes se queixava de dores fortes, dores na cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Eu quero só abrir uma observação para você ver que o mestre fala aí para nós que ele falou de 2 irmãos homem e uma irmã mulher. Ele era o quarto. Dois irmãos homem e uma mulher. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritasse. Agora ele tem uns poderes mágicos, será que ele não vai? Né? A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Porque senão ele já estaria na briga com eles, que era o normal dele. Agora não, simplesmente ele era um iluminado, né, meus irmãos? Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes, para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Quer dizer, até ele não tinha feito isso. Um dia ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que, se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu Jeová, disse ela com firmeza. Qual é? Você viu Jeová? Ninguém viu. Eu vi aquele que criou todas as coisas. Respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque Ele é amor perfeito. Um amor mais perfeito que o de uma mãe.
acrescentei, sorrindo para ela. Ele trabalha dentro e através para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa. E que curou os meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela começava a entender um pouco do que eu dizia. E o que é castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos de forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, que é o ego, né? Então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosamente, claramente ponderando sobre o que eu disse. Mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinada, né? Então, como é que uma humanidade totalmente indisciplinada iria andar na linha se Jeová não castigasse? Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem suas maldades e dos outros. Como é que ele ia controlar? Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem um Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras de forma confiante. Também, não, desculpa aí, eu pulei. Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas de doença, miséria e pobreza, restaurar-lhe a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Boa noite, Adson Kelly. O João Lúcio botou aqui mais uma observação que eu quero ler. O pecado foi introduzido pelas religiões com o intuito de capturar as consciências das pessoas pela força do medo. Verdade. O pecado é isso. Ou você faz isso, ou então olha o castigo. Quando me senti confiante,
quando me senti suficientemente preparado para sair e ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir sábado na sinagoga de Nazaré e falar com a congregação. Que ela queria, não, você vai ter que ir lá explicar isso para ele. Como era de costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de toda a escravidão. E ele deu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para aclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isso produziu um choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônito, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem excitação. Falei de minhas experiências no deserto, relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doença. Porque Deus é luz, eu disse. E luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevada a um plano superior de pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam: quem era eu? Quem era eu? Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia. Mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade.
Todo mundo sabia quem aquele cara era, de repente o cara chega aqui falando desse jeito. Que doido isso, né? Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Tá vendo? O mestre foi, olha o ego pegando ele. Sabia que tinha me desprezado no passado de forma que esperava por essas rejeições. Ele era quem era ele? Não era ninguém, bêbado, cachaceiro. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E estes quase aconteceram. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para um topo de um alto penhasco a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltavam uns contra os outros, então pude sair no meio deles de fininho, né? E escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria correto fazer. De modo que, durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar-me acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Aí nós vamos parar exatamente nesse parágrafo. Na ida dele para Cafarnaum. E na próxima aula nós daremos sequência a esses estudos. Bem, queridos irmãos, nessa noite, o Divino Mestre nos revelou com seu imenso amor quem era Jesus. Como que ele era conhecido em sua cidade. E isso nos dá a certeza de que ele era um ser humano iguais a todos nós. E tudo aquilo que ele conseguiu enquanto estava no planeta é possível para toda a humanidade conseguir. Boa noite, Jorge Almeida. Todos nós, seres humanos, estamos prontos para ser iluminados. Basta querer botar o pé no caminho, seguir as instruções que o Mestre nos dá através desse manual. É difícil. É. Principalmente numa era que estamos vivendo, onde o ego da humanidade está cada vez mais acerbado, cada vez mais latente. E você tem que conviver em meio a esse imenso mar de egos. Mas é na dificuldade que todos nós
superamos a nós mesmos. É nessa dificuldade que o mestre nos trouxe o manual, para tornar mais suave, mais leve a nossa caminhada. Se você quiser, tiver dedicação, pedir orientação ao mestre e ao Pai, você vai chegar lá. Eu não tenho a menor dúvida. Gostaria que mais pessoas fizessem comentários sobre a aula, para que a gente pudesse ler aqui, e aqueles que não tiverem, podem fazer depois. A gente responde, conversa. Depois que tiver publicada a aula no Face, no nosso grupo, vocês podem fazer o comentário, que eu estou acompanhando, vou responder. O irmão João Luz colocou, mesmo com todos os conhecimentos que as cartas nos proporcionam, se não tivermos o domínio do ego, também enfrentaremos as mesmas dificuldades se não tivéssemos esse conhecimento. Como o mestre enfrentou. Veja para vocês que o mestre também enfrentou dificuldades. Ele também tinha um ego, né? Ele também tinha um ego. Nosso irmão Amilcar colocou, aula magnífica, cheia de vida, dada pelas palavras. O Amilcar aí, cheia de vida, dada pelas palavras no devido do divino mestre, saída pela boca do nosso amigo Oswaldo. Meus agradecimentos, eu que agradeço. Obrigado, irmão, obrigado. Nossa irmã Fábio também está por aí, sejam todos muito bem-vindos. Bem, meus irmãos, o João Batista colocou lá, gratidão, Oswaldo, por mais uma aula excelente. Olha, na verdade, o Divino Mestre está nos mostrando as suas dificuldades, que não é diferente das nossas hoje. Mesmo assim, ele se iluminou. Ele não tinha esse manual. Nós hoje temos. Meu irmão Sandro, tá um frio de lascar aqui e não quero tirar as mãos debaixo do cobertor, só escutando a aula maravilhosa. O Sandro é um barato. Legal, Sandro. Mas depois você tira a mão e bota aí alguma coisa, tá? Ele é muito boa a sua... Muito bem isso aí, gostei. Alegrar um pouco nossa aula, né? Bem, então faça seus comentários, compartilhe essa aula. Na aula anterior nós tivemos mais de 700 visualizações. Pessoas que viram nossa aula, graças ao compartilhamento de vocês. O irmão Sérgio também colocou aí uma... Então, por favor, compartilhe mais. Gratidão, ótima aula e parabéns pela forma como transmitiu a mensagem do Cristo. Obrigado, irmão Sérgio. Grata por tudo, a Fátima está aí. Obrigado a sua presença, Fátima. Fádua, né? A Fádua está aí também assistindo conosco. Muito bem, muito bem. Então eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês para transmitir essa aula.